Imagine se mudar para a casa dos seus sonhos, uma linda construção antiga, cheia de charme e história. Mas o que você faria se, no meio da mudança, encontrasse uma carta escondida no sótão? Uma carta que guarda um segredo sombrio. Preparem-se para uma jornada cheia de suspense, mistério e reviravoltas. Mas antes de começarmos, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal. Vamos para a história. Herdei a antiga casa dos meus pais há cerca de 1 ano. Como um cara solteiro na casa dos 20 e poucos anos, isso foi uma grande dádiva. Minha mãe morreu de um derrame no quarto de cima, um quarto que eu agora mantinha trancado. Eu nunca conheci meu pai, ele se foi antes de eu nascer, mas a casa foi algo que ele deixou para minha mãe antes de desaparecer. Era uma casa que era sua família há gerações, e era o único pedaço do meu pai que me restava. Meus avós já tinham morrido antes de eu nascer, e meu pai era filho único. Dito isso, não havia nenhuma família de verdade para herdar a propriedade da família quando ele foi declarado morto, além de minha mãe e eu. Como filho único, meu pai não tinha realmente se dedicado a gerar outros irmãos ou irmãs para mim, eu nunca realmente quis muito. A propriedade do papai cuidava das contas, da minha educação e da manutenção da casa. Eu sempre meio que desejei que ele tivesse ficado por perto se ele tivesse ido tão longe, mas suponho que finalmente o alcançou. Mamãe sempre disse que papai era um excêntrico, um cientista que estudava coisas estranhas para um centro de pesquisa, e o que quer que ele fizesse, devia ter pago bem porque eu tinha conseguido terminar a faculdade sem nem tocar no fundo fiduciário que minha mãe tinha reservado para mim. E agora eu tinha uma mansão de 8 quartos e 3 banheiros que precisava de uma reforma séria. Decidi começar pelo sótão. O sótão sempre me interessou, mesmo quando eu era criança. Eu gostava de brincar lá em cima, olhando para todos os baús antigos, espiando armários e me assustando com fantasmas imaginários. Mas era legal lá em cima. O vitral que dá para a rua sempre fazia pequenos arco-íris no chão de madeira só para mim. Eu queria limpá-lo um pouco e construir um escritório lá em cima para poder fazer minha contabilidade e escrituração em paz. O problema era que era estruturalmente instável. A parede era um tijolo velho e esfarelado, a argamassa tentando se soltar pelos últimos 40 anos ou mais. Eu tinha medo de que não fosse preciso mais do que uma boa tempestade de vento para derrubá-lo, e eu realmente queria consertá-lo e trabalhar para descer. Quando comecei a limpá-lo, fiquei encantado ao descobrir que o sótão poderia realmente pagar por sua própria reforma. Estava lotado de móveis e antiguidades antigas que achei interessantes em alguns dos antiquários locais. Tirei algumas fotos com meu telefone e as enviei para algumas lojas de antiguidades, e eles pareceram ainda mais encantados em colocar as mãos nelas. Separei as coisas que queria vender, mantendo uma pequena pilha de coisas que não queria, e depois de alguns dias de homens com carrinhos entrando e saindo da casa, me vi cerca de $25.000 mais rico. O velho sótão tinha mais do que pago por sua reforma, e comecei a procurar suprimentos para substituir os tijolos antigos. Eu não sabia se teria que substituir as vigas atrás dela, mas suspeitava que sim. Mamãe me contou que papai havia dito que o sótão era uma das poucas partes originais da casa, que aparentemente havia sido construída no final do século XVII. Foi uma das primeiras casas grandes a serem construídas na área, e seus ancestrais a receberam de um sujeito depois de trabalhar a terra para ele. Eles eram menos servos contratados e mais zeladores residentes. O homem tinha centenas de acres, uma grande fazenda e várias vacas leiteiras que precisavam ser cuidadas. Os antepassados do meu pai e seus filhos estavam mais do que à altura da tarefa, tendo imigrado recentemente da Irlanda. Quando ele deixou tudo para eles em seu testamento, eles de repente se tornaram muito ricos e muito poderosos no que era uma parte promissora do mundo. Isso faria com que o sótão tivesse quase 3 anos, e o fato de ainda estar de pé era uma maravilha por si só. Eu tinha conversado com um amigo meu que era membro da fiscalização do código da cidade, e ele me disse para ter cuidado quando eu começasse a retirar os tijolos. Ele disse que tinha quase certeza de que eles não eram de sustentação, mas, se o sótão fosse tão velho quanto eu disse que era, então poderia ser um acidente esperando para acontecer. Eu tinha ficado no sótão durante todos os tipos de clima, e eu nunca tinha visto ele balançar com o vento. Quem quer que o tivesse construído tinha feito um trabalho incrível e certamente o tinha construído por último. Quando comecei a trabalhar, retirando o primeiro tijolo,
Fiz isso com um ouvido de ouvido para o caso de precisar correr. Eu mal tinha colocado meu martelo para funcionar quando vi algo saindo de um tijolo solto. Parecia um envelope, uma coisa velha e amarela que provavelmente teria se desintegrado se não tivesse sido selada na parede. Eu o alcancei, limpando a poeira de alvenaria enquanto olhava para a frente. Estava assinado, para meu filho, de Marcus Krim, e era datado de 1934. Isso me fez parar para pensar. Até onde eu sabia, havia apenas um Marcus Krim que já havia morado nesta casa, e esse tinha sido meu pai. Até onde sei, porém, ele não estava vivo em 1934. Deixei a carta de lado, sem saber muito bem o que fazer com ela, e continuei trabalhando. A parede parecia ser sustentada não por vigas de madeira, mas por vigas de metal. Isso me pareceu estranho porque os meios para fazer isso no século XVII teriam sido difíceis de conseguir. Eram vigas de metal brutas, com certeza, mas eram muito grossas e muito resistentes e provavelmente levaram muito tempo para alguém colocar no lugar sem um guindaste ou algum tipo de ferramenta. Seja como for que o arquiteto tenha conseguido, isso foi tremendo. Eu economizaria muito da minha recente fortuna não tendo que substituir as vigas de madeira que eu presumi que estariam lá e decidi que a parede escamosa era apenas um produto de seu tempo. Eu estava na metade da face norte do muro quando encontrei outra carta. A capa deste dizia para meu filho, de Marcus Krim, 1984. A data na carta parecia razoável, meu pai teria uns 12 anos em 1984, mas duvidei que ele estivesse escrevendo cartas e colocando-as na alvenaria. Deixei-a de lado, querendo voltar ao trabalho, mas era difícil não abri-la e ver o que continha. Esta parecia muito mais nova do que a outra, e suponho que tenha passado muito menos tempo na parede. Por que meu pai estava deixando cartas para mim dentro de uma parede no sótão? Eu não sabia, mas supus que quando terminasse o dia, poderia sentar e ver o que ele havia me escrito. Ao meio-dia, eu tinha encontrado outras 5 cartas, e minha curiosidade foi aguçada. Eu tinha encontrado uma de 1984, uma de 1934, outra de 1956, outra de 1890 e uma quinta de 1854. Elas estavam enfiadas na parede atrás de tijolos soltos, saltando para fora enquanto eu destruía a parede com minha marreta, e quando parei para almoçar, decidi que talvez fosse hora de dar uma olhada nelas. Eu não sabia se isso era alguma brincadeira elaborada que alguém estava pregando em mim ou não, mas a ideia de receber cartas do pai que eu nunca conhecia era intrigante. Talvez a data fosse um código ou algo assim, e eu me perguntei se havia algum outro tesouro a ser encontrado na casa além das antiguidades no sótão. Decidi abrir a carta de 1984 primeiro, sendo a mais próxima da data de hoje. Dentro havia uma carta escrita à mão no que reconheci como a caligrafia meticulosa do meu pai. Eu tinha visto alguns de seus diários na biblioteca, escritos sobre física e teoria científica, e estava familiarizado com a maneira como ele escrevia. Ele marcou o envelope com um selo, embora eu não tenha ideia do porquê, e ele tinha sido selado com cera que se desfez quando eu o quebrei. Olá! Como ainda não descobri seu gênero, sua mãe insiste que seja uma surpresa. Vou chamá-lo de criança. Suspeito que você tenha perguntas, e gostaria de poder responder a todas elas, mas temo que esta carta seja uma explicação ruim. Sua mãe pode ter lhe contado que eu estava envolvido com uma organização que estudava princípios científicos. Um dos princípios em que eles estavam muito interessados era a viagem no tempo. Não era algo em que eu acreditava, mas estava disposto a pegar o dinheiro deles e estudar suas teorias. Achei o conceito uma grande besteira, mas quando começamos a fazer descobertas, tive que admitir que havia mérito nisso. Comecei a ficar animado, pensando que poderíamos realmente quebrar o segredo de passar para trás e para frente no tempo. No dia do teste, todos nós tiramos palhinhas para ver quem seria o único a testar o dispositivo. Eu tirei a palhinha menor, então fui colocado dentro da câmara. Rezo para que não tenham enviado ninguém atrás de mim porque parece que algo deu terrivelmente errado. Fechei meus olhos em 1998 e os abri novamente em 1984. Nós tínhamos feito isso, podíamos voltar no tempo, mas havia um problema. Eu não tinha como retornar, e parecia que meu meio de viagem no tempo era instável. Cheguei em dezembro de 1984, mas 3 dias depois estava em setembro de 1984. Eu estava pulando para trás no tempo, pequenos saltos no início,
mas suspeito que eles podem se tornar progressivamente mais fortes com o passar do tempo. Não sei como entrar em contato com você, ou se você encontrará essas cartas, mas sei que a casa existe há pelo menos 200 anos. Se eu deixar uma carta no sótão, em algum lugar onde não seja provável que alguém tropece nela até que alguém esteja procurando por outra coisa, talvez você encontre e saiba que eu não abandonei você e sua mãe. Você saberá o que realmente aconteceu. Vou invadir a casa dos seus avós hoje à noite e esconder isso no sótão. Lembro que hoje à noite foi quando me deixaram na casa de uma babá e saíram para ver um filme tarde da noite, então deve haver tempo mais do que suficiente para entrar e deixar a carta na parede do sótão. Espero que isso o encontre bem, e espero que você esteja bem. Atenciosamente, Marcus Krim. Fiquei sem palavras por um momento, sem saber o que fazer com isso. Isso era real? Eu sabia que meu pai era um pouco excêntrico, minha mãe dizia que ele andava naquela linha tênue entre genialidade e loucura, mas isso era coisa do passado. Meu pai estava pregando alguma peça elaborada antes de ir embora? Ele estava tentando enganar uma criança pequena para pensar que seu pai era apenas um viajante do tempo e não um caloteiro? Eu não sabia, mas isso só me deixou mais curioso para ver as outras notas. Eu os folheei até chegar ao de 1956. Era o próximo na ordem cronológica, e parecia o melhor lugar para pegar a história. Abri com um dedo, estremecendo quando o papel velho me cortou um pouco, mas chupei o papel cortado enquanto derramava na velha mesa que eu tinha guardado aqui das antiguidades. Algumas gotas de sangue respingaram no mata-borrão, mas a carta foi poupada, e enquanto eu a chupava, li o que ele tinha escrito ali. Criança. Passei a última semana voltando a cada poucos dias. Às vezes eu ficava no mesmo lugar por dias, às vezes segundos, mas parece que estou destinado a viver minha vida ao contrário. Sempre pareço ficar na mesma cidade, a cidade em que cresci, e é estranho ver a cidade lentamente ficando mais jovem. Abrindo os olhos para ver a cidade encolhendo um prédio de cada vez. Passei 2 semanas pulando para trás em várias velocidades, mas quando finalmente parei em março de 1956, senti jet lag. A cidade tinha metade do tamanho que tinha sido, os carros tão diferentes da virada do século quanto seriam no início dos anos 1900. As pessoas me olhavam de forma estranha, minhas roupas provavelmente pareciam estranhas, mas meu dinheiro ainda funcionava. Os caixas ficavam chocados quando percebiam que tinham notas que não estariam em circulação por 40 anos, mas eu precisava comer. Eu não tinha muito dinheiro quando viajei, 100 e algumas notas de 20 na carteira, mas conforme o custo das coisas diminui, o dinheiro rende um pouco mais. Seu avô, meu pai, é tão jovem. Eu o vi brincando do lado de fora da casa, um garoto de talvez 10 ou 11 anos, e foi difícil não chamá-lo e falar com ele. Planejo invadir a casa novamente quando a família tiver ido embora e deixar esta carta na parede do sótão. É melhor fazer isso logo. Quem sabe quanto tempo terei antes de viajar novamente. Espero que você esteja bem, e espero que sua mãe também esteja bem. É estranho falar com alguém que você nunca conheceu, mas espero que essas cartas lancem alguma luz sobre onde estive e por que não estive em sua vida. Eu estava começando a pensar que essas notas tinham sido deixadas pela minha mãe, mas como ela havia duplicado tão habilmente a caligrafia dele. Todos os diários do papai eram escritos assim, com a mesma caligrafia meticulosa, e até soava como a voz que eu sempre dei a ele quando lia seus diários. Ele soaria como um cientista, como meus professores de ciências tinham quando eu estava na escola, e quando peguei a próxima carta, me deparei com a de 1934. O envelope parecia antigo, o exterior amarelado e lacrado na mesma cera que as outras. A cera desta estava quebradiça com a idade e ela se desintegrou sob os dedos quando eu a quebrei. Comecei a deslizar meu dedo sob o adesivo, mas olhei na mesa até encontrar o abridor de cartas que me lembrava de ter visto lá. Um golpe rápido e eu tinha a nota na mão. Criança. Fui dormir 2 dias depois de entregar a carta na parede e acordei 60 anos no passado. Este foi o salto mais longo que já dei de uma só vez, e tive que escrever esta rapidamente antes que me mandasse embora novamente. A cidade parece mais com Mayberry do show de Andy Griffith do que com a cidade movimentada de que me lembro. A Main Street está aqui, assim como os correios e a delegacia de polícia, mas todo o resto mudou. Há lojas,
mas elas parecem menos grandiosas do que as que estavam aqui antes delas. A casa ainda está aqui, e posso ver meu avô sentado no gramado com minha avó, ambos no último ano do ensino médio. O avô receberá sua notificação de recrutamento em 6 anos, tirando-o da siderúrgica antes da explosão que mata tantos e provavelmente me salvando de nunca nascer. A avó dará à luz meu pai 1 ano depois disso, e o avô voltará da França com poucas cicatrizes e muitas histórias para contar ao filho e, mais tarde, ao neto. Nunca conheci meus bisavós, pelo menos não muito bem, e é estranho vê-los enquanto vivem suas vidas. Vi homens entrando na casa nos últimos dias, homens trabalhando no escritório no 2º andar, e consegui fisgar um par de macacões brancos e bonés em um varal. Amanhã vou me misturar com eles e jogar esta carta na parede se não estiver anos mais longe de onde comecei então. Separei as cartas restantes, meu trabalho esquecido, e decidi pela de 1890. Era a próxima na sequência, embora essa sequência estivesse bem fora de sintonia agora. Minhas mãos tremiam um pouco quando abri com o abridor de cartas. Falso ou não, alguém tinha se esforçado muito para preparar isso, e a história era tão boa que eu precisava saber como terminava. Meu trabalho tinha sido esquecido, o mistério era grande demais para eu largar. Quando o selo de cera caiu em cacos quebradiços na mesa, tirei o papel grosso e desconfortável que havia sido colocado no envelope igualmente pesado. Criança. Parece que selei minha carta na parede na hora certa. A casa foi fumigada no dia seguinte, e teria sido quase impossível voltar para dentro. Também viajei novamente 4 dias depois, e esta foi uma das minhas viagens mais agitadas. Eu ficava preso em um tempo por 1 ou 2 dias, mas assim que eu escrevia uma carta, eu era arrastado de volta para outra coisa. Comecei a trocar meu dinheiro por ouro e prata à medida que eu ia mais e mais para trás. Em breve chegarei a um momento em que o dinheiro de papel pode não significar nada, e então eu poderia muito bem queimar as notas para me manter aquecido. O ouro, no entanto, mantém seu valor, assim como a prata, e então agora tenho alguns dólares de verdade restantes, e algumas moedas de ouro e prata comigo. Eu os tenho escondidos em uma mochila que também parece viajar comigo. Eu queria ter experimentado isso um pouco mais, mas mesmo que essas cartas estejam separadas por décadas, eu realmente só perdi 1 mês, no máximo. Parece que foi na semana passada que abri meus olhos em 1984, mas estou ficando preocupado que possa estar desacelerando um pouco. Esta última viagem me trouxe a 1890, e a cidade é pouco mais que uma loja de artigos gerais, um bar e uma coleção de negócios de fronteira. Tive que roubar mais roupas, meu traje moderno me marcando como um estranho. Sou grato por ter negociado por ouro. Meu dinheiro seria inútil aqui, mas ouro é sempre útil. A casa ainda está aqui também, mas pulei 4 ou 5 gerações. A casa agora é uma plantação, a terra trabalhada por trabalhadores do campo e a casa fica consideravelmente fora da cidade. Fui lá para procurar trabalho de campo, mas eles pensaram que eu era um primo que tinha vindo visitar. Eles me hospedaram, mostrando muito da velha hospitalidade familiar da qual sempre ouvi falar, o que tornará mais fácil esconder esta carta. Espero descansar logo. Espero que isso pare. Eu vou dormir, pisco, e meu coração está cheio de medo de onde estarei quando abrir meus olhos novamente. Espero que você esteja bem, e espero que esteja vivendo uma vida melhor do que eu. Exalei, olhando para a última letra. Este estava marcado como 1854 e foi o último que tive. Ao pegá-lo, um pensamento me ocorreu. Quantas cartas mais poderiam haver nessas paredes? Quantas mais poderiam haver que cobrissem datas entre as que eu havia encontrado? Eu não estava mais cético, muito pelo contrário. Eu estava com fome demais, e ao abrir este, segurei o papel quebradiço gentilmente, com medo de que ele se desfizesse antes que eu tivesse a chance de lê-lo. Criança. As viagens estão definitivamente diminuindo. Passei 3 meses com meus antepassados em 1890. Depois disso, passei 1 mês em 1880, 2 meses em 1870 e agora desembarquei em 1854. Voltei para casa novamente, alegando ser um primo, e é estranho ver as mesmas pessoas que vi em 1890 40 anos mais jovens.
A matrona que me convidou para entrar agora é apenas uma garota. Seu irmão, mutilado na guerra, agora é um jovem saudável, apaixonado pelos direitos dos estados e pelas leis que governam o homem. Estou envergonhado de informar que os trabalhadores do campo que vi antes foram substituídos por escravos, mas suponho que isso era de se esperar. Eles me aceitaram em sua casa novamente, e suponho que ficarei aqui até viajar novamente. Espero que esteja bem, espero que não me odeie muito. Era isso, mas eu sentia que sabia onde encontrar outras letras. Já era tarde da noite quando todos os tijolos foram derrubados, e eu procurei entre os escombros por qualquer sinal de papelada. Eu tinha começado sendo muito cuidadoso, um arqueólogo procurando por ossos velhos, mas depois de horas de plinking infrutífero, comecei a nivelar as paredes com abandono. Eu não mais escutava o gemido de tábuas velhas ou o estrondo do teto. As escórias de ferro seguraram o sótão por tanto tempo, elas fariam isso por mais um tempo. Procurei e procurei, procurando por algo, e quando vi metal brilhando ao lado de um suporte, fui até lá e encontrei um cofre feito de ferro velho e enferrujado. Era uma relíquia, um metal tão velho que tinha começado a se desintegrar em alguns lugares, e fui cuidadoso ao arrancar a fechadura e puxar a tampa. Não achei que fosse abrir por um momento terrível, mas quando ele se abriu como uma porta de parque de diversões, vi um tubo dentro com uma tampa de cera na ponta. Alguém tinha escrito 1775 do lado de fora, e eu o abri cuidadosamente enquanto despejava o papel frágil ao lado do resto. Se o papel do último tinha sido frágil, então este era quase élfico. Parecia pele, e era tão fino que eu quase conseguia ver através dele. A tinta era grossa e escamosa, claramente feita com uma caneta de verdade, e enquanto eu lia, percebi que tinha chegado ao fim, ou talvez ao começo. Criança. 1770. Voltei o mais longe que pude. O último ano foi uma série de viagens, de ida e volta e volta. Às vezes, eu conseguia chegar a uma semana de uma vez, mas geralmente eram horas. Parece, no entanto, que finalmente cheguei ao descanso. Tenho vivido na terra que um dia será a casa da nossa família, e percebi que não há nenhum velho benfeitor esperando por nós para nos estabelecermos aqui. A terra ainda é composta principalmente de árvores, mas cheguei ao local onde nossa casa logo ficará. Fui até a cidade mais próxima que consegui encontrar, e comprei por o que eu consideraria uma ninharia. O homem no escritório comercial pareceu surpreso com a quantidade de ouro que eu tinha comigo, mas não pareceria nada para alguém em nossa época. Eu tinha colegas de trabalho que tinham começado a guardar ouro para o próximo milênio, certos de que os bancos quebrariam e o dinheiro seria inútil, mas aqui fora, dinheiro não é nada além de papel e tinta. Consegui comprar 100 acres e garantir suprimentos suficientes para construir a casa e começar a fazenda. Mostrei a eles como fazer vigas de metal, algo que eu tinha como certo no meu mundo de metal e vidro. A casa será forte, sem vigas de madeira para quebrar e dobrar, e eu garanti costas fortes o suficiente para me ajudar a construí-la. 1773. A construção está pronta, em sua maior parte. O sótão foi difícil de construir com o nível atual de tecnologia, mas acho que nos saímos bem. A casa parece exatamente como sempre foi, e enquanto eu montava o celeiro e os campos, comecei a emprestar dinheiro para aqueles que estão em necessidade. Só os juros me fizeram rico, e me tornei bastante conhecido na área. Os trabalhadores que contratei se estabeleceram em terras próximas, e acredito que eles estão estabelecendo a cidade que um dia abrangerá esta casa. 1775. Moro aqui há 5 anos e não viajei uma vez em todo esse tempo. Acho que, talvez, o que me comoveu tenha se dissipado, e agora estou aqui para sempre. A cidade está indo bem. Eles estabeleceram uma loja geral e agora são uma rota comercial estável na estrada para o oeste. Tenho homens que trabalham a terra para mim, que cuidam das vacas e das ovelhas, e eu sento na minha mansão e arrebato os lucros. A vida é boa, mas estou ciente do que está por vir. Não sou tolo e sei aonde esse caminho me levará. 1780. Eu os vi hoje. Eles vieram até a casa, pedindo trabalho. Meu 8 vezes bisavô veio até a varanda com o chapéu na mão e me implorou por um emprego. Ele disse que sua esposa ficaria feliz em ser minha cozinheira,
e seus filhos ajudariam na fazenda. Isso parecia bom. A maioria dos jovens que me ajudaram a construir esta casa e a trabalhar na terra foram lutar na Guerra Revolucionária, e eu tenho lutado para dar conta das tarefas por aqui. Thomas tem 10 filhos, uma boa e grande família católica irlandesa, e o mais novo tem idade suficiente para ajudar nas tarefas do dia a dia da fazenda. Eu concordei em contratá-los imediatamente. Eu sou o generoso benfeitor de que as lendas da minha família falam, e estarei morto nos próximos 15 anos. Posso ter parado de viajar, mas posso sentir meu corpo envelhecendo mais rápido do que deveria. 15 anos é muito tempo, mas tenho certeza de que não parecerá tempo nenhum para mim. 1785. A guerra acabou há 2 anos, mas muitos dos homens que foram lutar não voltaram. Vou terminar esta carta e colocá-la no sótão enquanto ainda tenho forças. Tenho apenas 50 anos, mas pareço um homem na casa dos 70. Mal consigo subir as escadas em um dia bom. Não sei como viverei mais 10 anos, mas sei que se não colocar isso na parede, pode ser minha última chance. É preocupante perceber que sou o responsável pela riqueza da minha família, o que tornou possível para aqueles que vieram antes de mim viverem com relativa facilidade, mas suponho que seja assim. Se você encontrar isso, espero que não me odeie tanto. Não era minha intenção deixá-lo, mas vejo agora que provavelmente teria sido um pai terrível. Meu trabalho ocupou muito da minha atenção para levá-lo a um jogo de beisebol ou sentar com você e passar uma tarde no sofá. Eu teria negligenciado você, e por isso eu sinto muito. Este, ao que parece, é meu presente para você. Use-o bem. Você nunca sabe quando pode ser chamado para fazer sua própria história. Eu te amo, e espero que você esteja bem. Seu, sempre. Marcus Krim. Sentei-me à mesa e apenas olhei para a coleção de cartas. Era meu pai. Ele construiu a casa, estabeleceu nossa família e então morreu sem contar a eles quem era. Era impensável, e percebi que não tinha como provar nada disso. Não haveria registros que remontassem a tanto tempo. O dono original desta casa viveu antes da cidade, e quaisquer recibos da papelada da nota fiscal não teriam sobrevivido. De repente, desejei que mamãe estivesse aqui. Ela teria querido ver essas cartas e provavelmente teria acreditado nelas sem questionar. Desejei que muitas pessoas ainda estivessem aqui, mas não havia ninguém para comprovar essas alegações. Eu me perguntei se era assim que papai se sentia enquanto caminhava até a cidade para começar a construir esta casa. Ele se sentiu tão completamente sozinho, sabendo que sua única família real ainda estava a 10 anos de distância em um lugar que ele nunca tinha visto. Eu me senti tão sozinho, tão completamente desolado, e fiquei sentado ali olhando para as cartas e pensando até que o sol fez arco-íris através do vitral. Enquanto isso acontecia, eu os vi cair em algo que eu não tinha visto. Ele estava preso bem no fundo, atrás de um dos suportes, e eu caminhei em sua direção como se ele pudesse morder. Era outro tubo, este cuidadosamente colocado para que não fosse sacudido ou quebrado quando chegasse a hora dos reparos. Abri e dentro havia uma bela pintura a óleo de um homem sentado na sala de estar no andar de baixo. Os azuis pareciam um pouco diferentes, as cortinas no estilo do final dos anos 1700, mas o homem sentado em uma cadeira de espaldar alto era alguém que eu conhecia. Eu já tinha visto a foto dele antes, mas ele tinha trocado o jaleco branco por um terno escuro e rico. Seu cabelo era curto, mais arrumado, e ele tinha deixado crescer um bigode, mas eu o teria reconhecido mesmo se ele tivesse barba. Era meu pai, e eu sabia o que encontraria quando virei a pintura cuidadosamente. Marcus Serrin, encomendado em 1774 por Warren Fritz. Agora está emoldurado lá embaixo, assim como as cartas que papai deixou para mim. Acho que os estimo mais do que a casa, assim como o conhecimento de que papai nunca nos deixou de fato. Ele sempre esteve lá, garantindo que nosso caminho fosse tranquilo, apesar das gerações.